E aqui na parte 2, que é a tarefa que eles chamam de independente, eu tenho uma pergunta, tenho uma ideia, e falo assim, você concorda, discorda, o que você acha? Então, né, vamos seguir o que o Basta está falando. Então, uma pergunta normal, tem 30 minutos, também não tem limite de palavras, mas tipicamente eles pedem mais de 300. Sim. E por que é tanta palavra assim? Porque você tem que colocar a sua opinião sobre um tópico e dar justificativas e exemplos. Então, qual que você concorda ou discorda com a seguinte afirmação? Qual que você prefere dessas duas coisas? Você se opõe ou apoia tal ideia de alguma coisa? Entendi. A estruturação dessa prova, dessa parte aqui, é mais fácil se eu pegar os pontos gerais. Por quê? Você tem um ponto de vista. Você prefere isso e isso. Eu prefiro, sei lá, livrar. Por quê? Porque, por exemplo, você prefere viajar sozinho ou com alguém, com companhia? Aí você pensa nos pontos. É mais seguro se você, sei lá, viajar com uma companion, viajar com alguém. É mais seguro, é mais divertido e é mais fácil viajar porque você vai ter certas facilidades com outra pessoa e vai dar as justificativas específicas. Legal. Legal essa estruturação para montar o texto, hein? Então, assim, é interessante porque existem diversas formas de você estruturar isso. A ideia principal, né, os pontos, as razões do porquê você quer você escolhe aquele lado e ramificando mais ainda os específicos de cada parte. Então, é isso aqui. Seu texto é esse esqueleto aqui. É muito legal esse esqueleto, viu? Porque quando eu fui escrever, você vai. Quando você não tem um esqueleto assim, é mais difícil. Você vai pensando no momento que você vai escrevendo, né? Isso, isso. Você fazer um esqueletinho desse aí, putz. Mas assim, você não vai colocar a informação, claro, dessa forma. Por Sim, quê? sim, mas é só para estruturar a ideia antes de você escrever, né? Isso. Nossa, isso aí eu acho que. Porque é isso, quando você vai escrevendo, pensando e escrevendo, às vezes o texto não fica tão claro e tão estruturado, né? Uhum. Eu acho que quando você tem uma ideia assim, pô, eu tenho que seguir essa ideia, vou falar sobre esse ponto, esse ponto, esse ponto, e aí você monta o texto, esse ponto vai ser esse argumento, esse ponto, esse argumento, esse ponto, esse argumento. Aí você estruturar o texto, nossa, isso aí, velho. Isso te ajuda também a não a evitar Repetição, né? repetição. Com certeza, porque quando a gente escreve e pensa, você vai pensando, né, para escrever. Porque né, quando a gente fala, por exemplo, eu vou defender um argumento sobre, com alguma coisa falando aqui, né, explicando para Uhum. você. A fala ela é repetitiva, né? Quando a É. gente está explicando alguma coisa, então assim, se eu estou defendendo um ponto de vista sobre qualquer assunto, vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil, né? Que a língua portuguesa é mais difícil que o inglês. Uhum. Se eu quero te convencer, aprender português é mais difícil que inglês. Se eu quero te convencer disso, com certeza no meio da minha argumentação eu vou falar várias vezes um ponto que eu acho importante e é uma coisa natural da fala, né? E Sim. aí quando você está escrevendo o que você está pensando, na verdade você está pensando o que você ia falar, não o que você vai escrever, né? Aí você acaba repetindo, não tem jeito, não tem jeito. Nossa, ó, te falar que esse daqui, se alguém pegar esse daqui, se alguém souber inglês minimamente e estruturar dessa forma, dá pra você tirar um 3 ali na prova É. Sem estudar nem sem, nada, né? sem estudar nem nada. Exatamente. Como pode haver erros, você Pois pode. é. E se tiver o texto estruturado, a pessoa entender, ela vai. Isso são pontos muito importantes, porque, Muito novamente, aqui legal. a pontuação são três pontos principais também: desenvolvimento, organização e uso da língua. Ah, entendi. Então, uso da língua é a mesma coisa: estruturação de frases, palavras apropriadas, vocabulário, gramática também. Estrutura. Quanto mais diversificada for as estruturas que você usa, melhor, mais ponto positivo é. Mas tem que usar bem, lógico. Não Mas, assim, adianta só jogar. firular o negócio.
Mas o que você falou, ó, se desenvolver bem o texto, ó. Como aí você responde ao tópico, e o quão boas são suas ideias, seus detalhes, exemplos e os motivos que apoiam sua ideia. Então, se você consegue fazer isso aqui bem, vamos jogar aí realmente um terço da prova. Claro que também não é assim tão diretamente, mas uma boa parte da prova está ali. É verdade. Ah, você deu tudo errado, tá? Mas você vê que tem uma progressão. Uma Falta estrutura. falta vocabulário, falta muita coisa, mas tem uma sequência lógica. O Legal. interessante desse tipo de. Não é assim, rolista, aqui não. É o sentido de. O motivo de ter esses pontos é que são áreas diferentes da escrita. Então é legal, quando você for escrever também, quando a gente for praticar, pensar nesses pontos. Você fala assim, pô, eu respondi a pergunta mesmo? Pergunta que você concorda. Você falou que você concorda no momento no texto? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Aí fala assim, não, eu concordo com isso. É, entendi. Talvez a forma que você escreva possa falar isso, realmente, que você concorda com aquele ponto de vista. Mas tem que deixar claro, né? É, Quanto mais claro você deixa, eu acho que melhor, mais chance de você ser mais assertivo, né? não. É bem que você falou, quando você conhece a prova dessa forma que você está apresentando aqui, já dá outra cara. Eu acho que se eu pegar e fizer a prova de novo, sem estudar nada em inglês, eu acho que já vou melhorar minha nota, entendeu? Eu queria que você fizesse justamente por isso. É, não, muito legal, foi muito legal, muito bom. Porque eu fiz no peito, na raça mesmo, assim. E sem zoar, eu fiz sem aproveitar e tirar vantagem nenhuma. Eu fiz do jeito que era pra ser. E isso é muito bom mesmo. E a última coisa aqui para comentar é a organização. Porque como o texto é grande, você tem que juntar diversas ideias, é extremamente importante que você coloque isso de forma organizada. Né? Não ficar aquele monte também de informação perdida, sem que uma seja conectada com a outra ideia, com a seguinte, e que o texto não tenha uma união, uma coesão, Aham. né, global, assim, uma coesão geral. E assim, como pode treinar para esse tipo de prática? É realmente ler textos, artigos de sites ou artigos acadêmicos, a gente vai fazer isso também com muito texto acadêmico, e escrever sobre eles. Escrever por que você concorda, é um negócio que te ensina. O que você concorda com o autor, qual ponto você prefere, esses tipos de preferência. Um texto que expressa uma ideia, você concorda, ou você se opõe, ou você apoia essa ideia e o porquê. E dá para fazer sempre isso aqui. Você se opõe, por quê? Ah, por causa disso, disso e disso. E qual é o argumento? Legal. E isso aqui que é o mais importante de tudo. Treinar, escrever, planejar, escrever e revisar em 30 minutos. Então, você não tem que escrever 300 palavras em 30 minutos. Tem que escrever 300 palavras em, sei lá, 20 minutos. Entendi. Você quer praticar para ficar muito monstro, pode até diminuir. Quanto mais você avança, mais você pode se forçar. Imagina Aham. assim, legal, escreve um texto de 300 palavras em, sei lá, 15 minutos, 10 minutos. O tipo de erro que vai aparecer vai ser coisa grotesca, porque você quer chegar no final, você quer concluir um texto gigante num tempo que você sabe que Aham. é quase impossível. Aham. Porque na hora da prova você vai ter que fazer em 20 minutos, 20 e poucos, 22, 23, porque você tem que estruturar antes. E você tem que Tem que revisar estruturar. depois, porque vão haver erros, né, Entendi. relevantes para a prova. E também a gente vai Entendi. treinar, deixa eu deixar isso aqui. Vai treinar também fazer. Vai.
revisar os seus textos de forma geral. Escrever alguma coisa, que tipo você pode achar? Que tipo de erro você pode achar? A gente pode estabelecer, criar tipo um checklist. Checklist. What a mistake, mistakes. Então, criar um checklist de coisas que você tem que checar na hora de você for rever. Entendi. Quando você vai rever um texto, você vai rever tudo. A vírgula, pontuação, verbo, concordância, sujeito e verbo, sei lá, conectores, ideias, as orações estão certas. É muita coisa. Então, se você coloca uma ordem de prioridade para o que deve ser Revisado. primeiro, revisado, facilita muito. Muito. Porque você tem 5 minutos, 4 minutos. Por isso os verbos estão escritos corretamente. O sujeito e o verbo estão de acordo. Se você revisar isso, já está muito bom. Entendi. Porque você coloca lá um sujeito e o verbo, né? Você fala, the professor say that. Acabou. Um erro grande. Aham. Porque the professor Faltou says. S. Faltou o S. Então, mas é um S, pô, mas é o projeto. Aham. Com um erro desse, tem problema nenhum. Agora, se forem vários erros desses. Então, como é um erro simples, tem que estar atento para não empilhar erro simples. Um erro simples, dois, não tem problema. Mas tem um monte de erro simples, isso pesa. Pesa muito. Sinal que não falta ali a base, né? Ali, Eu ia falar um negócio, esqueci. Mas eu acho que top, cara. Muito bom. Muito bom. Bom, e a parte maior aqui de todas também, mas isso vai querer falar com você, e é sobre a parte do reading e os tipos de questão contidas na prova do reading. Vou passar então rapidamente aqui. A tela está sendo gravada, então se alguém tiver alguma dúvida específica, pode pausar o vídeo e ler a informação. Mas eu queria conversar aqui só sobre acho que são 6 tipos também de questão, parecido com o desse. Então, o primeiro tipo de questão na seção reading são questões de informações factuais e informação factual negativa. Então, assim, a estrutura dessa questão factual são informações que estão explícitas no texto. Então, são questões que exploram a ideia principal, os detalhes, as justificativas, os detalhes que apoiam essas ideias e as definições que foi dito. Por exemplo, de acordo com o parágrafo tal, né, o que o autor quis dizer, qual foi a ideia principal do autor naquele motivo, naquele parágrafo. Então, o parágrafo 3 responde a qual das perguntas, a qual das afirmativas. De forma análoga, as informações factuais negativas são as questões onde tem 3 questões corretas e uma incorreta. Então, 3 das 4 estão corretas. Então, assim, o autor menciona todas as seguintes, exceto um tipo de questão que você tem que ter um pouco de cuidado, porque a questão ou a resposta não está no parágrafo, ou a resposta contradiz uma coisa que está no parágrafo. É mais difícil um pouco, aqui é um pouquinho mais de maldade, né? Enquanto as informações factuais, uma dica é não você selecionar não selecionar uma alternativa porque aquela palavra está no texto. Então se está aqui, deve ser essa. Então é sempre importante avaliar cada opção e determinar se ela é correta. Então, você leu ali na questão, vai no texto, checou, está falando aquilo, não está?
Então é um pouco mais demorado, mas quando você achar a seção do texto que tem aquela palavra, você não tem que ler o texto inteiro. Você já sabe onde que está uma busca bem direta. Uma forma de treinar isso é lendo matérias, né, de revista. Read News, magazine, a gente não lê tanto revista mais, né? Não sei, mas de maneira geral, então Read News. Online magazines. Então, lê coisa diversa, lê coisa que você gosta, lê, mas foca em coisa que você não domina, para você aumentar o vocabulário. E, além disso, toma notas sobre o que é importante naquele texto, que você não conhece o tema, mas o que faltou dali importante. E sempre take notes, mas minimalistas. Para resumir Entendi. o máximo possível a informação contida no texto. Questões de inferência e retóricas. Então, são, diferentemente das de cima, elas não estão explícitas no texto. Então, os tipos de questão envolvem as palavras, né? Pode ser inferido, o que está inferido, o que pode ser o que está implícito, ou o autor sugere que. Então, o que o autor sugere com a expressão ou com a ideia tal. Por que o autor menciona X? Então, beleza, vamos lá. A dica que eliminar a resposta errada é a dica perfeita, né? Porque se você eliminar 3 respostas erradas, Você acerta. Você vai com a resposta certa. Só que isso, por mais que seja uma coisa evidente, acaba sendo uma coisa importante de lembrar na hora da prova, porque às vezes o que está numa alternativa não está nem mencionado no texto. Então, assim, você consegue às vezes eliminar uma resposta, se der sorte 2, bater no olho e falar assim, não, mas isso não é nem mencionado no texto, não vou nem preocupar com essa. Mas é procurar palavras-chave nas alternativas e varrer no texto para checar se essa informação existe ou é mencionada, claro que não explicitamente, mas se o tema está contemplado no texto. E nas questões retóricas, para focar no começo da alternativa, seria, né, a oração do infinitivo, que está aqui embaixo. Envolve a prática também. Então, assim, focar nessas palavras aqui. Então, por que o autor mencionou tal coisa? Para ilustrar e não sei o que. Para explicar, para fazer um contraste, para refutar, para comentar, para apoiar alguma coisa. Então, de acordo com o verbo, que seria você focar nesse verbo, no início dessa oração da alternativa, às vezes já também te dá um direcionamento bom para onde no texto vai estar e o tipo de linguagem que é usado no texto. É uma linguagem que refuta as informações, é uma linguagem que ilustra, explica. Então, as alternativas, às vezes, você pode cortar pelo verbo, pelo tipo de análise que é feita. E, claro, é importante também o que vai ser ilustrado, explicado. Mas são 2 tipos de perguntas interessantes. E a prática, que também volta aqui agora para a ideia de eliminar as respostas erradas, você não vai ler o texto inteiro para responder uma pergunta. Você vai ler de novo para responder a segunda. Tem uma habilidade que é o skimming. Você passa o olho no texto para buscar a informação. Quando a gente vai praticar, é interessante gastar tempo lendo o texto de uma forma, para na hora da prova você fazer isso com mais rapidez, mais qualidade e, claro, só vai guardar um pouquinho de tempo para as questões futuras. Então tem uma prática interessante que você lê o primeiro parágrafo do texto. Esse é grande. Depois você lê a primeira frase de cada parágrafo, para dar uma sensação, uma ideia do que está sendo falado. Depois você lê a conclusão. Beleza.
Você acha que você entendeu? Anotou ali o que você entendeu de cada parágrafo? Depois você lê tudo, para ver se o que você entendeu realmente é o que está escrito ali. Você conseguir resumir as ideias Legal. principais, depois você lê tudo. Então, quando você pratica dessa forma, você vai ver que muitas vezes os textos eles apresentam informação nova no primeiro parágrafo, na primeira frase do parágrafo, do texto, e o restante é meio que explicação. Então, não que seja irrelevante o restante, claro que não. Mas, quando você está fazendo uma questão, você sabe se é naquele parágrafo que você tem que ir. Você gastou, sei lá, 5 segundos lendo uma frase, e vai te guiar. Pô, esse parágrafo aqui é sobre as placas tectônicas, esse aqui é sobre os benefícios da placa dos vulcões para a Terra. E aí vai. Entendi. Legal. Você sabe aonde ir. Por mais que seja, né, de inferências, não está explícito, mas a ideia vai estar em tal parágrafo, por exemplo.